deputado estadual do PSDB, Adhemar Traiano, líder do governador na Assembleia Legislativa, é o nosso entrevistado para falar destas primeiras ações. Boa tarde, deputado. Boa tarde, amigos da nossa querida Mercosul, Canal 21. Estamos aqui para comentarmos as medidas do governador Beto Richa nesta manhã. Deputado, desde que assumiu, no discurso de posse, nas entrevistas, o governador vinha falando dessa austeridade, arroxo, enfim, como ajustar o orçamento do Estado e essa moratória, agora alguns ajustes. O que é mais importante aí para conseguir equalizar esses gastos? Ele falou ali principalmente de rever as últimas despesas do governo anterior. Olha, eu acho que é um procedimento normal, uma medida prudente do governador que assume. Nós vimos já falando no período de transição da nossa preocupação com relação às finanças do Estado, uma vez que nós tivemos a oportunidade de verificar algumas situações do governo anterior, e exatamente nessa linha de raciocínio que o governador Beto Richa, entendendo que era oportuno dar uma freada nesses 90 dias em todas as ações que foram tomadas nos últimos 60 dias pelo governo anterior, e anunciou hoje pela manhã uma moratória, um tempo necessário para que possamos conhecer exatamente até onde vai o comprometimento dessas ações adotadas pelo governo anterior. Cancela-se ou não, melhor dizendo, suspende ordens de serviços, porque é humanamente impossível nós continuarmos uma obra com uma ordem de serviço que foi entregue no dia 29 de dezembro, 2 dias do término do governo. Então, eu acho que é prudente, não há interesse nenhum em parar o Estado. Os prefeitos que foram agraciados com esses benefícios terão que aguardar o tempo necessário para que possamos rever todas essas situações e, enfim, retomarmos daqui a 90 dias as ações administrativas. Ontem a gente já falava com o secretário da Casa Civil, Durval Amaral, ele falava que estava detalhando, estudando tudo isso. Mas para anunciar hoje, imagina-se que já tem uma noção de quais as áreas mais afetadas. O senhor falou das obras, é o principal canal de gastos contido agora, deputado? Veja bem, nós elencamos obras porque foi exatamente nessa área em que o governador mais acabou autorizando nos últimos 60 dias recursos. Nós temos aí processos licitatórios também, como nós já vimos denunciado no período de transição, de projetos que, na verdade, não se sabe se o próximo governador, o atual governador agora, tem o interesse de dar continuidade, benefícios concedidos a funcionalismo público que devem também ser revistos, porque pode-se estar cometendo injustiças, beneficiando uns, prejudicando outros. Enfim, é prudente que o governo e o chefe da Casa Civil tome esta cautela, até para darmos, enfim, uma garantia a todos aqueles que hoje estão dentro do governo, e também fazermos aí uma revisão em todos os contratos feitos pelo governo anterior, sob pena de nós comprometermos a estrutura do Estado. O detalhamento é esse mesmo, deputado. Valores acima de R$50 mil estão suspensos temporariamente. Exatamente, por determinação do governador, valores acima de R$50 mil somente serão autorizados se o grupo de pessoas encarregadas para fazer análise criteriosa, composta por 5 nomes, o secretário da Fazenda, secretário da Administração, chefe da Casa Civil, controlador de contas e mais um outro secretário que eu não me lembro nesse instante, farão análise se realmente há necessidade de efetuar o pagamento ou não, se é de alto interesse do Estado. Após essa análise, se for realmente comprovada a necessidade, se fará o pagamento. Se não, não. Apenas até o limite de 50 mil, os secretários têm autorização para o pagamento. A moratória a gente até considera normal. O próprio governador Requião, quando assumiu no primeiro mandato, também tomou a mesma medida, deputado. Na época, também visando sanear gastos do governo Jaime Lerner. É normal, com certeza. O governo assume, não tem o tamanho do Estado,
até porque não nos foi possível conhecer isso no período de transição. O governo que deixou não deu esta condição e muitas vezes as informações que foram trazidas não são verdadeiras e é oportuno que os senhores secretários tomem pé da situação das secretarias até para informar ao secretário da Fazenda e ao governador a real situação financeira do Estado, que não é nada boa pelas informações que temos. O que é essa situação que não é boa, deputado? Quanto é o orçamento? Quanto em dados vocês veem aí de dificuldades? Bom, nós anunciávamos no período de transição que nós já iríamos assumir o governo com um déficit de R$1,5 bilhão de reais, exatamente em função de avanços em receitas deste governo que se iniciou e que antecipadamente o governo anterior acabou buscando esse recurso, com lançamento de editais em obras que já comprometiu a estrutura financeira do governo seguinte, enfim, benefícios concedidos, né, a funcionários do Estado. Tudo isso é um pacote de benefícios que foram concedidos e que comprometia já a estrutura financeira do Estado. Então, eu acho que é prudente o governador ter essa cautela e com muita responsabilidade, porque trata-se de estar cuidando e zelando do dinheiro público, ter esse cuidado para que possamos retomar os investimentos a partir, quem sabe, já da metade de julho desse ano. R$1,5 bilhão, deputado. Então, como é que se recupera esse caixa? O senhor tudo bem, já vamos sanear medidas, economizar 15% em cada secretaria, mas o governo prevê aí ajustes fiscais, algum aumento de imposto ainda nesse ano, alguma coisa nesse sentido? Não, jamais o governador Beto Richa tem a pretensão de pensar em aumento de impostos. Isso está descartado. O que se vai buscar é exatamente um ajustamento da máquina administrativa. Determinou o governador que todos os secretários já economizassem no mínimo 15%, né, dos custos operacionais, do custo da máquina administrativa, e é lógico que não apenas 15%, o que se busca é buscar ainda muito mais do que isso, para termos uma economia já nos próximos 4 meses na ordem de R$450 milhões. E é lógico também com uma política fiscal justa, mais dinâmica e qualificada, buscar esse diferencial com o crescimento da receita para que possamos adequar esse déficit, né, e podermos retomar o caminho do crescimento, porque eu tenho certeza de que o governador Beto Richa é um homem extremamente inclinado a fazer um governo que haverá de marcar época no Paraná. Deputado, um assunto também que a imprensa volta e meia reacende é a questão de terceirizações, contratações de empresas privadas para fazer alguns serviços que hoje estão na alçada do governo. Já se discute isso internamente também como forma de ajustar, de repente, gastos excessivos em determinadas áreas, se é que isso pode representar uma medida de economia? Existem alguns setores do governo que são vitais, que, lamentavelmente, em função do engessamento, em função até das limitações que se tem para a abertura de concursos públicos, do comprometimento da própria folha de pagamento, já no limite constitucional, às vezes é necessário abrir mão desse instrumento, né, da possibilidade de parceria. Por exemplo, a área de saúde, nós temos hospitais no interior que foram anunciados e que ainda não tem o número suficiente de funcionários para que o hospital possa realmente andar dentro daquilo que se pretende. Existe até essa possibilidade da contratação de pessoas de forma terceirizada para que os serviços não parem. Então, existem alguns setores que há necessidade desse atendimento emergencial, mas é lógico que, na sequência, o Estado vai buscar uma solução definitiva para os casos. Copel e Sanepar, por exemplo, que já foram de uma maneira administrada diferente, entram nessa estrutura, deputado? Não, veja bem, a Copel, Sanepar, elas, com certeza, através das novas direções, vão buscar dentro do alinhamento político, administrativo, da nova visão de governar o Estado, haverão de buscar, é lógico que, parcerias privadas. Nós entendemos de que uma empresa estatal,
se ela não avançar no seu crescimento, se ela não for competitiva, é o caminho natural para ser privatizada na frente. Portanto, o que o governador Beto Richa quer é fortalecer as empresas estatais, fazer com que elas tenham a oportunidade de buscar parcerias para se fortalecer no mercado. Esse é o objetivo, porque, lamentavelmente, ao longo dos últimos 8 anos, nós tivemos um prejuízo incalculável, tanto em relação à Copel quanto à Sanepar. A Copel era uma empresa de vanguarda. Nós tínhamos aí uma das melhores situações do país. Hoje nós estamos em 16º lugar colocado no ranking das empresas, né, de energia elétrica, enquanto que a CEMIG, em Minas Gerais, que estava numa situação bem pior do que a Copel, hoje é a 2ª empresa. Por quê? O governador de lá teve a visão de propiciar a oportunidade para que as empresas pudessem realmente investir com parcerias privadas e crescer no mercado. Então isso vai ser analisado no decorrer desse ano ainda? Não tenho a menor dúvida de que o que for bom para o Estado e, acima de tudo, para o fortalecimento da Copel e da Sanepar, dentro daquela visão que o governador tem de não abrir mão do comando, né, das empresas estatais, com certeza se buscará a possibilidade de parceria, o que é extremamente natural no mundo moderno. Hoje, as empresas estatais, se elas não forem, não tiverem a possibilidade de participarem com a iniciativa privada, a tendência é elas, lamentavelmente, morrerem. E aí nós estaremos causando um prejuízo incalculável para o Estado. Tá certo, deputado. Então vamos convidá-lo para uma outra oportunidade para a gente falar mais desses bastidores de governo, que a gente sabe que a equipe de secretários está toda empenhada em organizar. Muito obrigada pela entrevista de hoje, deputado. Obrigado, Lígia. Um grande abraço aos paranaenses.